Olá, amados, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Sérgio, de Campos do Goytacazes. Perdão. Estamos aqui novamente com uma série de vídeos titulados Temas Polêmicos, onde nós temos falado a respeito de diversos temas sobre a Palavra de Deus, sobre debates, sobre pensamentos da sociedade atual. E hoje, amados, eu estou aqui para falar a respeito de um assunto muito sério que envolve a questão do comportamento da sociedade de hoje, da igreja, das pessoas nos dias de hoje, principalmente da igreja. Estaríamos nós vivendo um tempo em que o comportamento, o pensamento, o estilo de vida seria influenciado por alguém ou por algo? Da onde vêm os comportamentos, os estilos de vida das igrejas, da sociedade atual que nós vivemos, dos artistas, das pessoas famosas? Quem eles imitam? Onde surgiu esses comportamentos? Vamos entender hoje por que a nossa sociedade é tão pagã, por que as nossas igrejas hoje são tão pagãs, tão paganizadas, por que nós não estamos mais vivendo o evangelho verdadeiro, tendo em vista que nossas igrejas hoje se corromperam espiritualmente falando. Vamos entender como que isso surgiu, amados? Isso surgiu, queridos, através de um princípio único, conhecido historicamente como a Lei de Telema. Eu vou explicar para vocês como que é o conceito de Lei de Telema que está presente hoje na sociedade e está presente hoje dentro das nossas igrejas também, infelizmente. Como hoje nossas igrejas têm imitado muito o mundo, as coisas que são lá do mundo. Por que isso tem acontecido? É a Lei de Telema, que tem sido introduzida na nossa sociedade e na nossa igreja. Mas o que é a Lei de Telema? Vou explicar para vocês. Em 1904, eu vou explicar para vocês com base em vídeos que eu vi. Se você quiser ver, também você pesquisa lá na internet e coloque lá a Lei de Telema. Você vai entender tudo que eu estou falando aqui de forma melhor. Em 1904, amados, um homem chamado Aleister Crowley, ele faz um conjunto de leis que deveriam ser seguidas por pessoas, principalmente por pessoas da mídia. E quem era Aleister Crowley? Aleister Crowley foi um dos maiores satanistas que existiu no mundo. Ele foi sacerdote das famílias Illuminati. Eu creio que você já deve ter ouvido falar nos Illuminatis ou os Iluminados, aqueles que se acham detentores da luz. Esse pessoal da maçonaria que tem poder sobre os governos do mundo, que estão por trás de todos os prefeitos, políticos, de toda a ONU, de todas as pessoas que fazem parte do governo mundial, que estão por trás da Globo, das emissoras de televisão, MTV, etc., por trás do governo americano, enfim. Creio que você já deve ter ouvido falar dos Illuminatis, Então, o que acontece? Aleister Crowley, sacerdote das famílias Illuminati, líder espiritual, porque o líder político da família Illuminati, o criador, foi o senhor David Rockefeller. Foi o criador, não podemos dizer assim, foi aquele que deu continuidade, podemos dizer assim, porque o criador do grupo Illuminati, na verdade, foi o senhor Adam Weishaupt, um alemão, que colocou um conjunto de 25 metas dados por Aleister Crowley para que a maçonaria seguisse, para que eles conseguissem alcançar o topo do poder e conseguissem até se infiltrar nos governos e na igreja. Então foi criada por Adam Weishaupt, alemão. Teve um conjunto de leis formulado por Aleister Crowley, sacerdote Illuminati, um dos maiores bruxos que os Estados Unidos já teve, um dos maiores bruxos do mundo, que nasceu em 1904, e o líder maior hoje da família Illuminati é o senhor David Rockefeller, o patriarca da família Rockefeller. E hoje a família Illuminati está dividida entre várias famílias. São 13 famílias. As duas principais é a família do senhor David Rockefeller, a família Rockefeller, e a família Rothschild. Pois bem, então
que Aleister Crowley fez? Fez esse conjunto de leis para ser seguido por todos os seres humanos da maçonaria e por todas as pessoas da Terra que deveriam se aliar à maçonaria. Esse conjunto de leis foi chamado Lei de Telemann. Por que foi chamado Lei de Telemann? A palavra telema vem da palavra grega telema, ou telema, que significa volição, vontade. Ou seja, a lei de Telemann é a lei da vontade humana. É a lei que satisfaz os caprichos e as vontades humanas. É a lei que está voltada para as vontades, desejos e caprichos do ser humano. Por isso, ela está pautada em todo quanto é tipo de comportamento que faz parte da vontade humana. Né? O primeiro parâmetro, o primeiro ponto a ser escrito por Aleister Crowley na Lei de Telemann foi a seguinte frase, eu vou ler para vocês, e vocês vão ver como que a Lei de Telemann está presente hoje também, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Como que Aleister Crowley conseguiu influenciar, através da sua lei, do seu livro e das suas leis, conseguiu influenciar, infelizmente, também a igreja, principalmente a igreja brasileira e americana. Primeiro a americana, porque tudo começa lá nos Estados Unidos. Tanto questões governamentais começam nos Estados Unidos e descem para cá para o Brasil, como também as primeiras igrejas a se corromperem foram as igrejas americanas, e depois nós, os brasileiros, também seguimos o mesmo modelo de corrupção cristã da igreja americana. Mas vamos entender. Então, Aleister Crowley, americano, criou o conjunto de Lei Telemann, e o primeiro parágrafo da lei diz assim, a primeira lei diz assim, faze o que tu queres, há de ser toda a lei. Amor é a lei. Amor sob, né, embaixo no caso, vontade. O primeiro parágrafo da lei de Aleister Crowley é essa. Faze o que tu queres, ou seja, o ser humano é livre para fazer o que quer, a hora que quer, sem impedimento algum, sem barreira nenhuma, sem contraindicação nenhuma, sem nenhuma prisão, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum impedimento. O ser humano é livre para fazer aquilo que quer, né? Para cumprir toda a sua vontade sem impedimento algum. Vocês têm ouvido falar uma coisa parecida com isso dentro de algumas igrejas? Né? As nossas igrejas hoje, evangélicas, não estariam ensinando que o ser humano pode fazer aquilo que ele quer, quando ele quer? Né? Nós temos ouvido falar em algumas igrejas por aí que o ser humano é livre para fazer o que quer. Deus não impede ninguém de nada. Essa é uma famosa frase que tem sido dita nas nossas igrejas. Não é verdade? Né? Deus não obriga ninguém a nada. Deus não impede ninguém de nada. O ser humano é livre para fazer o que quer. Não é isso que algumas igrejas falam de hoje? Mas o apóstolo Paulo falou que ele era o quê? Prisioneiro de Cristo. Que ele era servo de Cristo. Sabe por que ele falou isso? Porque ele disse que a vontade dele não podia ser feita. Mas ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Mas o que ensina a lei de Aleister Crowley? Que o ser humano deve cumprir todas as suas vontades sem restrição alguma. E isso, infelizmente, tem sido pregado nas nossas igrejas. Hoje, as nossas igrejas têm ensinado que o ser humano pode dar vazão a todas as vontades que ele quer, porque, afinal de contas, ele é livre para fazer o que quer. Afinal de contas, nós somos uma geração de crentes livres. Jesus não obriga ninguém a nada. O Evangelho não obriga ninguém a nada. Não é isso que tem sido pregado nas nossas igrejas? E com isso, os nossos pastores, líderes e falsos profetas, que são ações infiltradas no nosso meio, que são pessoas que fazem parte do governo do anticristo, fazem parte da lei de Telemann, têm colocado a lei de Telemann dentro da igreja. A lei da volição, a lei da vontade, a lei onde prevalece a vontade do homem e não a de Deus. Faze o que tu queres, há de ser toda a lei. Ou seja, segundo a lei de Crowley, toda a lei que eu devo seguir é a minha vontade, a minha volição. Não tem sido isso hoje pregado nas nossas igrejas? Não estaria hoje as nossas igrejas cumprindo com todas as vontades das pessoas? Apresentando para elas o mundanismo, as coisas da carne,
fazendo tudo aquilo que agrada a elas e não a Bíblia, fazendo tudo que agrada os jovens, as pessoas que estão na igreja e não a palavra, não estaremos nós cumprindo a vontade das pessoas dentro da igreja e não a vontade da palavra? A lei de Telema está presente nas nossas igrejas, infelizmente, né, amados? E diz assim, o segundo parágrafo da lei de Aleister Crowley, lei de Telema, diz assim: todo homem e toda mulher é uma estrela. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Segundo a lei de Aleister Crowley, todo homem deve ser adorado, deve ser aclamado, todo homem deve se sentir importante ao ponto de chamar a atenção das pessoas, né? Não estaria hoje nossos cantores evangélicos se exaltando demais, se colocando em um patamar onde eles querem aparecer mais do que Jesus, né? Eles se intitulam, dão nomes a eles de fama, de sucesso, né? Hoje não se pode dizer irmão André, hoje é André da Carruagem, né? Hoje não pode dizer irmão Adriano, hoje tem que dizer irmão Adriano Gospel Funk, né? Enfim, não estariam eles cumprindo o segundo parágrafo da lei de Telema? Todo homem e toda mulher é uma estrela? Não estariam eles cumprindo a vontade da lei de Telema, né, onde eles estão se colocando como estrela, como pessoas importantes? Hoje, na música, não se exalta Jesus, na música gospel, não se fala do amor de Cristo, não se fala do próprio Deus hoje. Hoje se preconiza o homem nos hinos, né? Exemplo, tem aquele corinho que diz assim: falar de mim é fácil, eu quero ver tu vir comigo, na madrugada da comida pro mendigo. Falar de mim é fácil, quero ver você ser eu, passando pela prova, ainda dando glória a Deus. Já cantei muito assim na época que eu achava que eu era pentecostal, porque tem muita gente que está achando que é pentecostal, porque está seguindo o movimento, mas é a palavra. Está cumprindo? Você acha que é pentecostal, porque pentecostal ele cumpre a palavra. Aí um hino desse diz o quê? Falar de mim é fácil, eu quero... Vamos analisar. Falar de mim é fácil, eu quero ver tu vir comigo. Quem está sendo adorado nesse hino? Quais qualidades têm sido adoradas nesse hino? A de Deus ou a do homem? Não tem sido aí a lei de Telema aplicada para se adorar não a Deus, mas quem está cantando, quem está pregando, quem está falando? Não estaria sendo hoje adorado nas nossas igrejas o homem, o levita, o cantor, o pregador, em vez de Deus, o Criador, aquele que usa o pregador, que usa o cantor? Não estaria hoje os nossos cantores fazendo hinos, não com cunho mais de adorar a Deus, mas com cunho de exaltar a si próprio? É a lei de Telema, que diz: todo homem é uma estrela. E nós temos formado as nossas estrelas gospel, homens e mulheres que amam, adoram não a Deus, mas os holofotes, os aplausos, as fotografias. Homens e mulheres que se expõem, né? Usam muita maquiagem pesada, muito brinco, muita coisa. Para quê? Para aparecer, para mostrar, né, que não, sou cantor bonito, sou uma cantora bonita, estou no salto, estou bonitona. Não estaria hoje nossas cantoras e cantores se preocupando com eles mesmos e não com levar a adoração às pessoas? Não estaremos se preocupando eles mesmos em ter adoração das pessoas para eles, em vez de levar o povo a adorar a Deus? É a lei de Telema, né, sendo cumprida em nosso meio. Eu vou continuar esse vídeo no próximo vídeo.